Meus amados abençoados irmãos, Deus abençoe a todos e todas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Dando sequência na leitura, agora com mais calma, né? Aquela última vez que eu estava finalizando a leitura, estava descarregando meu telefone, então vou fazer a introdução do livro de Esther para que nós possamos entender. Depois nós vamos ler a leitura de hoje, capítulos 3, 4 e 5. Mas antes disso, vamos para aquela introdução do livro, né? Seu nome se refere a uma judia chamada Esther, que divide a história com o seu primo Mardoqueu. É a própria Esther, cujo nome significa estrela em hebraico, e o seu nome era Hadassah, cujo nome significa uma árvore de murta, símbolo da vitória. Não é fácil determinar sua data e autoria. Embora a tradição não faça referência ao próprio Mardoqueu, alguns, no entanto, questionam essa posição baseada em Esther. Essa referência, porém, não anula a possibilidade de Esther ter sido autora, como uma vez trata apenas de um apontamento das fontes empregadas. Outro detalhe, o fato da narrativa estar na terceira pessoa também é algo comum na literatura hebraica. Contra a data, em Esther 10, capítulo 10, verso 2, parece mostrar que Xerxes já estava morto. Logo, a narrativa é posterior ao ano 465 a.C. Como não existiam traços gregos no livro, que apresenta um grande detalhe no contexto do Império Persa, significa que a data anterior ao ano 330 a.C., quando o Império Persa fora suplantado pela potência grega. Muitos eruditos concordam que o livro foi realmente escrito no século V a.C. O assunto. Esther é o último livro histórico, como eu falei, lembra? É o último livro histórico do Antigo Testamento e os seus eventos ocorrem durante um período de dominação medo-persa, na região da Pérsia, ou seja, fora do território de Israel, e narra como uma judia foi elevada à posição de rainha da Pérsia, e com o plano de Amã, um dos ministros do rei, fora frustrado. Amã pretendia, por meio de um decreto, aniquilar os judeus. O livro apresenta uma peculiaridade, a ausência do nome de Deus, mas embora não haja nenhuma menção do nome de Deus, a ação divina, no entanto, é claramente visível. Alguns relacionam esta ausência com uma referência ao jejum, mas toda a narrativa mostra de forma clara a providência divina e o favor do povo escolhido. A origem da festa do Purim, comemorada até os dias de hoje pelo judaísmo, é plenamente explicada. Então, Esther é o último livro histórico, como eu havia dito. Não tem o nome de Deus, é a curiosidade que eu espero esse momento para chegar, né? Mas nós vamos encontrar ele aqui no momento oportuno, eu vou apontar para os irmãos. Nós encontramos ele aqui de uma maneira tipológica e simbólica, tá bom? Então vamos à leitura aí. Tendo feito essa introdução, leitura de hoje, capítulo de número 3, 4 e 5. Diz assim o subtítulo: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e prostravam perante Amã. Olha o que ele era aqui, ó, um Agagita. Olha a consequência de uma desobediência. Lembra quando Saul deu uma ordem expressa, Samuel deu uma ordem expressa a Saul? Qual é? Vai, destrói o rei Agag e completamente o povo. Homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, até crianças. Parece uma ordem dura, mas olha o porquê, você vai entender nessa história aqui. Quando você estuda a Bíblia, quando você começa a fazer a conexão, você vê que Deus não erra. Lembra que sempre teve os opositores do povo de Israel. Amonitas, Gersonitas, Jebuseus, Gigazeus. Sempre teve o povo que se opôs. Os filisteus, os asdoditas e por aí vai. E o rei Agag, ele era um opositor. Tanto é que na batalha Deus deu vitória. Só que Saul poupou Agag. Quem matou Agag foi Samuel, com a espada de Saul. Mas Saul desobedeceu. Desobedeceu também trazendo os animais. Até os animais eram para ter sido executado. Ele não cumpriu. Lembra? Passamos por isso lá em 1 Samuel, capítulo de número 15. E aí então, não foi só Agag que escapou. Olha o que eu vejo aqui, ó. Mardoqueu, um Agagita, ou seja, da descendência de Agag. E esse homem agora ele se torna uma pedra no sapato, não apenas de Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tua versão bíblica, mas de todo o povo judeu. Porque como eu acabei de ler na introdução, qual que era o propósito dele? Exterminar, aniquilar com o povo judeu.
Então, quando Deus deu uma ordem expressa para você, ainda que, ou mesmo que você não esteja entendendo nada, lembre-se, Deus é soberano. Ele enxerga além do que a nossa visão humana. E a vontade dele para as nossas vidas sempre foi, sempre será e sempre é boa, perfeita e agradável. Então, obedeça, não parcialmente, mas totalmente. Amém? Olha o resultado disso. Eu queria fazer essa introdução para você entender. Todos se prostravam diante de Amã. Assim tinha ordenado o rei acerca dele, porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isto, de dia em dia, não lhe dando ouvidos, fizeram saber a Amã, para verem as palavras de Mardoqueu, se sustentaria, porque ele tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, ou se encheu de ira, ou se encheu de raiva. Porém, ou ódio, pode até colocar assim. Porém, em seus olhos, em pouco de pôr as mãos em Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir, olha aí, ó, todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. Então você vê que realmente aqui ele odiava os judeus. E é justamente por isso que Mardoqueu, primo, né, e pai de criação de Radassa ou de Esther, deu a direção para ela não falar qual que era a sua descendência, qual que era a sua nacionalidade, que ela também era judia. Então, olha o perigo desse momento. E por que Mardoqueu não se inclina? Isso é muito claro. Passamos por isso no início em Êxodo 20, nas 10 palavras, ou no decálogo, nos 10 mandamentos, quando nós chegamos ali, que Deus falou o quê? Que não deveria se prostrar nem diante de imagem, nem no céu, nem na terra, nem na água, nem do homem nem da mulher. É o que aconteceu, nós vamos ver aqui na frente depois, também posteriormente com Ananias, Azarias e Misael, chamados, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se prostram diante da estátua, eles ficaram de pé e foram lançados na fornalha de fogo. Mesma coisa aqui. Mardoqueu tinha o conhecimento da lei. Mardoqueu sabia que ele não podia se prostrar nem diante de nenhuma imagem, nem de um homem. Então ele permanece na sua postura. Isso gerou ódio em Amã. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis dos povos que não cumprem as leis do rei. Pelo que não convém, rei, ó rei, deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos os que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães e o rei no primeiro mês do dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu, os príncipes do rei, e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, em o nome do rei Assuero, se escreveu com anel do rei e se selou. E as cartas enviadas pelas mãos dos correios a todas as províncias do reis, que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em o mesmo dia, 13 do 12º do mês, que é o mês de Adar, que se saqueassem o seu despojo, uma cópia do escrito, para que proclamasse a lei a cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram a lei e proclamou na fortaleza de Suzã. E ao rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. A consternação e a tristeza dos judeus. Capítulo 4. Então você viu aí, está entendendo? Você viu, ele tramou, ele chegou no rei, falou uma versão dele,
que o povo não obedecia, que o povo oferecia perigo, que tinha que exterminar. E o rei, como confiava em Amã, tirou o anel era que selava, como se fosse o carimbo, né? Atestando ali, trazendo para o nosso Jesus, lavou em cartório, reconheceu, firma e pronto. E a palavra do rei era que prevalecia. E ele lança esse edito que o povo seria exterminado. Só que aí agora o povo é o quê? O judeu recebe essa notícia, eles vão nos matar, eles vão nos exterminar, ao mandato do rei. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos, e vestiu-se de um saco de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei, sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as moças de Ester, seus eunucos, e fizeram-lhe saber o que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e lhe mandou para Mardoqueu saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicasse em Suzã, para os destruir, para mostrar a Ester e lhe fazer saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que entrar no pátio interior sem ser chamado, e que se não há uma sentença, a sentença de morte, salvo o rei estender para ela o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mas que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá aos judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste até o reino. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é seguro da lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Você percebeu aqui? Ester ficou receosa. Se ela chegasse na presença do rei, fora do rei ter mandado, o rei ter chamado, o que iria acontecer? Ia morrer. Mas só tinha uma maneira de ela chegar na presença do rei sem ser chamada e ela não morrer. Quando o rei estendesse o cetro. Presta atenção. O cetro. Preste atenção nisso. Então, se ela estendesse o cetro, aí é claro, ela estendia a mão, tocava no cetro, aí ela não morreria, mesmo sem ser chamado. Caso contrário, ela se colocasse na presença do rei, o rei não estendesse o cetro, ela seria morta. Essa era a lei. Prestou atenção? Cetro. Grava bem essa palavra aí, ó. Cetro. Capítulo 5. Ester entra na presença do rei e convida Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, então lembra, ela entrou no jejum, entrou no propósito, assim como Mardoqueus e os judeus de Suzã. E ela foi. Colocou seus vestidos reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro
que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então ela não iria morrer. Quando o rei olhou para ela, ela se preparou espiritualmente, ela se preparou jejuando, ela se preparou consagrando, orando, aí depois ela se vestiu, se preparou exteriormente, se preparou fisicamente com tudo que ela podia, a beleza, se maquiou, se perfumou. Quando o rei olhou para ela, não só no âmbito da beleza física, mas certamente também do âmbito espiritual, ali o coração do rei se compungiu, se comoveu e ele estende o cetro. E olha, agora então ela não ia morrer. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje, ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará. Ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos seus olhos, aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, concede-me ainda a petição, e outorgar-me ao meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu, à porta do rei, que não se levantava e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, enviou e mandou vir os seus amigos, a Zeres e a sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido, aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther, e ninguém fez vir ao rei banquete que tinha preparado senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. E entra alegre ao rei ao banquete. Esse conselho pareceu bem a Amã e mandou fazer a forca. Então, nesse primeiro ponto aqui, né, do capítulo 5, até que nós paramos, né, 3, 4 e 5, isso mesmo. A gente vai dar sequência amanhã na leitura, vai ver o desenrolar dessa história. Mas, a princípio, fica com essa palavra, o cetro, na sua mente. E Esther alcançou misericórdia. Então, você vê que o jejum, juntamente aliado com a oração, ele pode ir muito seus efeitos. Nesse primeiro momento aqui, ela não morreu, ela teve um livramento. E agora, estrategicamente, ela prepara um banquete, o inimigo vem, ela prepara um segundo banquete e o inimigo está achando que está bom. O inimigo, no caso, é Amã, que tinha tramado contra o povo judeu. E você vê que agora ele mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. Mas lembre-se, Deus é Deus. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida dos teus. Essa foi a leitura de hoje. Em nome de Jesus. Então, o que eu quero que você escreva lá hoje, lá, o cetro. Escreva hoje lá, só essa palavra, o cetro. Aí amanhã, no desenrolar da história, a gente vai ver que coisa linda e qual o sentido e o significado deste cetro. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um beneano de verdade. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar, continuar falando infinitamente mais, infinitamente melhor na tábua do teu coração e na tua psique. Paz do Senhor, Deus te abençoe.